Bom, boa tarde. Nós já nos saudamos de manhã, então eu vou economizar a introdução e entrar direto aqui no assunto. Eu queria levantar algumas questões, colocar algumas questões. Acho que foi muito importante esses dois preâmbulos, tanto da Thaís quanto do Rodrigo, também para adiantar aqui a conversa que a gente tinha imaginado ter aqui com vocês. E depois deixar aberto para questões, a gente tem um tempo para poder dialogar. É importante ouvir a opinião de vocês para as coisas que nós vamos dizer aqui, né? Nessas construções assim em rede, como aqui nós temos duas, embora estejamos aqui à tarde no espaço aberto, né? A maior parte de vocês são membros dessas redes, é muito importante a participação. Aliás, é uma questão também preambular importante. Eu acho que aprendi isso na experiência lá de Porto Alegre, quando trabalhei lá na Secretaria da Cultura, nos anos, logo na virada do século, 2001, 2002, foi justamente o período em que Porto Alegre começou a realizar os Fórum Social Mundial, né? E que teve grande repercussão. Para aqueles que não conheceram, o Fórum nasceu para ser uma espécie de antítese de Davos, né? E acabou se transformando num acontecimento internacional muito relevante. E Porto Alegre já tinha um certo protagonismo, já havia nos governos de Porto Alegre, que era uma sequência de governos da chamada Frente Popular, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista Brasileiro, etc., né? Era uma sequência de governos desde 1989, né? Em 2002 já eram 14 anos de governo, que sempre tiveram como uma marca da sua gestão um interesse pela atuação política no âmbito internacional, da participação nos debates mais importantes do âmbito internacional e a busca de um certo protagonismo, né, da cidade na cena internacional. Esse fenômeno de os governos locais passarem a ter um certo protagonismo na cena internacional tem muito a ver com este ambiente de crise, né, de superação necessária que o Rodrigo relatou, de crise de força política, inclusive, né, das tradicionais organizações internacionais, principalmente das organizações nacionais, né, internacionais que reuniam governos nacionais, de âmbito nacional. A cena internacional se abriu com o fenômeno da globalização, também, né, por conta deste fenômeno, para o ambiente, para os governos locais, né? E aí, este vácuo, né, é que cidades como Porto Alegre, por exemplo, se transformaram em cidades muito conhecidas internacionalmente. Porto Alegre talvez seja uma das cidades brasileiras mais conhecidas na Europa pela atuação política do seu governo local, pela experiência do orçamento participativo, né, também pelas experiências do Fórum. E justo aí nesse momento foi que nasceu esse documento, a Agenda 21 da Cultura, que era um documento até então inexistente, uma espécie de carta de referência para as políticas de cultura públicas de âmbito local, né? Ou seja, e era justamente aquele momento em que o mundo inteiro discutia o acerramento de uma certa contradição entre o global e o local, né? E aí nasceu esse documento, Agenda 21 da Cultura. Nós falamos nas nossas conversas de organização que talvez fosse necessária uma revisão do documento da Agenda 21 da Cultura, porque ele continua sendo um documento importantíssimo, continua sendo um documento único para referências como referência a essas políticas locais. Não é o único documento, veja bem, tem outros, como a Carta Ibero-Americana e uma série de outros que surgiram no mesmo período, logo em seguida,
que também tem uma série de recomendações importantes para os governos locais e para as políticas locais de cultura. Mas ele é um documento muito único, porque ele tem muita representatividade. Quando ele foi aprovado lá em Barcelona, em 2004, estavam reunidas 750 governos locais do mundo inteiro, dos 5 continentes. E hoje ele é um documento traduzido para 19 línguas, mas, no entanto, embora tudo isso, ele ainda é, e nós sabemos disso, muito desconhecido. Ele é muito desconhecido, inclusive, no Brasil, onde ele praticamente nasceu, porque nasceu em Porto Alegre, com o trabalho, a liderança era de Porto Alegre, mas a participação de outras cidades, como Belo Horizonte, Recife, uma série de outros governos brasileiros. E também na região, Buenos Aires foi um dos governos locais fundamentais para que esse documento pudesse ter tido o sucesso e alcance que teve. Maria Vitória Alcaraz estava lá nesse momento, acompanhou tudo isso. Também Montevidéu, com o ex-secretário Gonçalo Carâmbula, que teve um protagonismo muito interessante. Embora tudo isso, ele ainda é um documento muito desconhecido e pouco influente. E é importante que nós tenhamos uma carta de referência que talvez seja um grande mérito desse documento da Agenda 21 da Cultura. Ter conseguido se transformar num documento de referência internacional que fosse capaz de expressar, mesmo diante de toda a diversidade cultural e as diferenças entre cidades, entre regiões, entre continentes, enfim, entre países, uma certa linha comum, que acorda questões como, por exemplo, que as políticas culturais devem nascer do ambiente de participação social, dos consensos, da vocação dos territórios, uma série de questões que, para o âmbito das políticas culturais, se consagraram e valem para todo e qualquer território do mundo, independente da sua diferença, independente dessa diversidade toda. No meu entendimento, claro que é um entendimento de quem é do Ministério da Cultura e acompanha essa discussão, de que talvez o documento Agenda 21 da Cultura merecesse, de alguma maneira, não uma revisão, talvez a revisão não seja a palavra correta, mas uma complementação, uma atualização. Porque existem temas, como, por exemplo, a questão das redes sociais, da internet, da cultura digital, que lá em 2004 ainda não estavam tão candentes, ainda não eram tão significativos, tão importantes quanto são hoje. E esse é apenas um exemplo. Se nós formos lá buscar no documento, nós vamos ver que mesmo as ações, as experiências de política cultural que vieram se desenvolvendo depois daí, evoluíram numa série de questões que naquela época ainda não estavam muito claras de como seria. Então, por isso seria talvez interessante. E aí daí vem o nosso interesse do Ministério da Cultura do Brasil de participar, articular-se com a rede interlocal, com a rede Mercocidades, com a liderança aqui de Belo Horizonte, para trazer para o debate a questão da Rio+20, que é um tema mais de âmbito nacional do que local. Não que não seja do âmbito local também, porque é um debate de todos, das organizações não governamentais, da iniciativa privada, dos governos nacionais. Mas não há nenhuma dúvida que os governos nacionais têm uma capacidade maior de influenciar nas decisões no contexto da Rio+20. Especialmente o Brasil, porque será a sede, no Rio de Janeiro, no ano que vem, no início do mês de junho. Então, nós visualizamos uma oportunidade de reforçar algumas premissas que estiveram fora do debate lá da ECO 92, no Rio de Janeiro, que estiveram também longe de serem consideradas nas edições anteriores de Johannesburgo e de Estocolmo.
Porque de lá para cá, o modo de pensar o desenvolvimento ele se alterou, né? A questão, o tema do desenvolvimento passou por um processo de evolução, embora toda crise, evolução no conceito, na visão da sociedade sobre os desafios nesse sentido, inclusive uma vitória até do debate ambientalista, de um certo modo, né? O mundo hoje vê o tema do desenvolvimento de uma forma diferente, absolutamente diferente do que via 20 anos atrás. E aí não há nenhuma dúvida de que a cultura, e está cada vez mais claro para todas as sociedades, né, tem uma contribuição fundamental para o chamado desenvolvimento sustentável. Nós temos aí no nosso meio, talvez o Jorge Pascoal venha aqui e falar com certa ênfase de que a cultura é o quarto pilar do desenvolvimento, ou seja, não pode se falar apenas mais em econômico, social e ambiental, é preciso também considerar um quarto pilar. De qualquer modo, isso dificilmente será consagrado na conferência da Rio+20, é um debate ainda muito imaturo. De qualquer modo, não há nenhuma dúvida de que a cultura tem sim um protagonismo, que ela perpassa todos os pilares, chamados 3 pilares do desenvolvimento sustentável, o econômico, o social e o cultural, e que, de alguma maneira, né, é impossível chegar a um novo modelo de desenvolvimento sem que os temas da cultura estejam mais esclarecidos para as estratégias de desenvolvimento. E, portanto, este processo que a gente está iniciando aqui, talvez seja muito importante, e aí é importante trazer aqui nas redes, e a vocês todos que são representantes de governos locais, esse desafio da necessidade de haver uma mobilização, uma articulação em torno de certos entendimentos, para que nós possamos chegar lá na Rio+20 com força política suficiente para colocar a cultura de alguma maneira, com algum protagonismo na pauta do encontro. Bem, certamente, né, também isso é importante a gente considerar aqui para justificar por que a cultura, que nós teríamos que ter esta mobilização pelo tema da cultura no ambiente do debate da sustentabilidade, né? Nós temos uma sociedade também nova no mundo, uma sociedade impactada pelos reflexos dos avanços na área do conhecimento, da informação, das tecnologias, de serviço. E essa nova sociedade da informação e do conhecimento, que cada vez está aí com mais força e mais representatividade, ela ainda não é um modelo completamente definido e consagrado, ao contrário, né? Nós temos em todos os ambientes, principalmente nos países emergentes, uma disputa muito acirrada em todos os meios em torno da visão sobre o modelo de desenvolvimento, né? Há aqueles que continuam acreditando ainda que os processos industriais, manufatureiros, agressivos, são indispensáveis, inevitáveis, né? E esse é um tema que está em disputa. Em todos os ambientes de governo existe essa disputa no cotidiano, né? Nós nos defrontamos com isso tanto no debate sobre o desenvolvimento urbano, da paisagem nas cidades, né? Até as complexas discussões e negociações que o governo federal precisa desenvolver, no caso aqui brasileiro, né, entre as grandes obras que o país precisa executar em regiões de pouco desenvolvimento até aqui, né, e muitas vezes nos territórios quilombolas ou nas terras indígenas, né. Então aí nos encontramos, vamos dizer, sempre no cotidiano com esse desafio, e todo mundo que de alguma maneira está envolvido em algum governo sabe que isso é verdadeiro, né, e faz parte do nosso cotidiano. Bem, feita essa provocação sobre a Rio+20, eu confirmo aqui que
Nós teremos um novo encontro em dezembro, no contexto da Unesco, que vai ser capitaneado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O IPHAN o IPHAN é um instituto que trata da questão do patrimônio cultural no Brasil. É o organismo mais tradicional do sistema, que nós chamamos aqui de sistema MINC, que são todas as instituições e organismos que compõem o Ministério da Cultura. O IPHAN é o organizador desse encontro de dezembro. Ele será uma grande oportunidade. Nós teremos outra oportunidade aí voltada para as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, lá no Fórum Social Mundial em janeiro em Porto Alegre, e depois, como eu já tinha dito aqui de manhã, em março, com os governos nacionais. Antes de encerrar, eu queria apenas dizer para vocês algumas palavras sobre o Ministério da Cultura no Brasil nesse momento, para que vocês possam entender o nosso contexto de trabalho e nossos focos prioritários. O tempo é curto, não pretendia me alongar muito aqui, mas apenas algumas palavras são importantes. Nós estamos iniciando um novo governo no Brasil com a presidenta Dilma. Embora seja uma nova gestão, é uma gestão de continuidade das duas gestões anteriores do presidente Lula, e é uma gestão que começa com um legado de políticas públicas que foram constituídas ao longo dos 8 anos de gestão do presidente Lula, muito significativas, muito impactantes para toda a sociedade brasileira, que promoveram cerca de 30 milhões de pessoas a uma nova e melhor condição de vida, a uma situação de classe média no Brasil, que é uma situação inédita na história da estratificação social do país, e que um elenco de políticas inovadoras, que tiveram muita repercussão e que não são apenas da área da cultura, são de várias áreas do governo, mas especialmente na área da cultura nós tivemos esse fenômeno. O Ministério da Cultura, em 2013, no primeiro ano da gestão do presidente Lula, ele era um ministério ainda de corpo insignificante diante dos demais organismos do governo. Nas equipes de pessoal interno, para vocês terem uma ideia, nós crescemos quase 300% entre 2003 e o ano passado, 2010. Nos investimentos, nós saímos de um orçamento de 200 milhões para cerca de 2 bilhões de reais, ou seja, 10 vezes mais. Então, tudo isso foi, na verdade, uma consequência de uma atitude bastante inovadora do ex-ministro Gilberto Gil, também do ex-ministro Juca Ferreira, provocado principalmente por uma abertura do Ministério da Cultura aos desafios da política pública contemporânea, que não está focada, vamos dizer assim, apenas na atuação do Estado, mas que busca conciliar e complementar a atuação do Estado com uma profunda articulação com os movimentos sociais, com as organizações não governamentais, e também sem desconsiderar a importância que o mercado e a iniciativa privada têm também em todo esse contexto. Atualmente, as políticas públicas do governo elas se sustentam pelos recursos investidos através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é uma lei, obviamente, bastante sujeita às variáveis de interesse do mercado, mas que é muito importante para a sustentação da cadeia produtiva de vários segmentos culturais brasileiros, especialmente na área de artes cênicas, do teatro e da música, e que movimenta anualmente, em 2010, foram 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vou fiz a conta aqui em dólar para dar uma ideia para os estrangeiros. 1 bilhão e 300 milhões de reais. Este montante, ele é um pouco menor do que foi o orçamento do Ministério da Cultura em 2010, incluindo as despesas de pessoal.
mas se nós considerarmos as despesas de investimento direto, que são realizadas através do orçamento do Ministério e do Fundo Nacional de Cultura, nós temos aí praticamente um equilíbrio, com uma pequena vantagem para os incentivos fiscais. Então, quer dizer que o financiamento no Brasil, ele nesse momento, ele é mais ou menos dividido entre o que é investido através do incentivo fiscal e o que é investido de forma direta pelo governo federal. Embora seja um montante expressivo para alguns países da região, comparando com alguns países da região, obviamente há uma desproporção que precisa ser considerada, ele ainda é um investimento muito aquém do que nós efetivamente buscamos. Há uma luta de alguns anos no Brasil para que nós possamos votar uma PEC, uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição brasileira, que estabeleça um patamar mínimo de 2% de investimentos do orçamento geral da União na cultura, no âmbito federal, 1,5% nos governos de estados, ou seja, nos governos regionais, e 1% nos governos locais. É importante também contar para vocês que os governos locais no Brasil têm um protagonismo bastante grande na área cultural, especialmente do final dos anos 80 para cá. Hoje, calcula-se que cerca de 50% dos investimentos, ou seja, mais do que a União e os estados fazem juntos, é realizado pelos municípios. O problema é que este investimento dos governos locais, assim como o desenho do mapa brasileiro é bastante concentrado na costa, em torno das grandes cidades, das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, Curitiba, as capitais. Este investimento ele é extremamente concentrado nas capitais, em especial no estado de São Paulo e Grande São Paulo. Também queria dizer para vocês do Ministério da Cultura que neste legado que nós recebemos das gestões anteriores do Ministério da Cultura, um dos mais importantes talvez seja o programa Cultura Viva, que é o programa que articula uma rede de pontos de cultura em todo o país. Hoje são cerca de 3.800 pontos de cultura que atuam nos mais diferentes segmentos, desde ponto de cultura digital, que trabalha com a questão digital, até ponto de cultura que trabalha com a questão audiovisual, outros que trabalham com linguagens específicas de teatro, dança, circo, linguagens artísticas, outros que trabalham com formação, especificamente com formação, enfim. Nós estamos, neste momento, também motivados por uma herança, incorporamos ao Ministério da Cultura um programa que é o nosso primeiro PAC, primeiro programa desenvolvido pelo Ministério da Cultura, que está dentro do chamado Programa de Aceleração do Crescimento, que é o principal motor, vamos dizer assim, dos investimentos do governo federal ao longo da gestão do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Para talvez revelar a importância para vocês, os que não são brasileiros, que não conhecem talvez também essa circunstância, a presidenta Dilma era coordenadora do PAC na gestão do presidente Lula. Então, esse programa realmente tem uma grande relevância, um grande peso político no país hoje. Trata-se do programa das praças, dos esportes e da cultura. É um programa que articula 6 ministérios. O Cid Blanco, que é o nosso colega aqui, é o coordenador desse programa, vai estar aí na programação, apresentando eles para vocês com mais detalhes, e que visa a implantação de 800 espaços em todo o Brasil. Os espaços culturais destas praças, que não terão apenas equipamentos culturais, também terão equipamentos esportivos, espaços para
os programas da área social, da área de geração de trabalho, emprego e renda e de outros programas do governo federal. Os espaços culturais, especialmente a biblioteca, inspira-se na prática de Bogotá e Medellín. Nós temos aqui a representação de Medellín, das bibliotecas parques. Inspira-se nessa experiência. E a combinação do programa das praças, dos pontos de cultura, do programa Usinas Culturais, que foi lançado essa semana, que também é um programa que visa uma certa atuação territorial nos territórios de maior vulnerabilidade social, juntamente ainda com os programas do Mais Cultura, que é um grande guarda-chuva, onde estão lá uma dezena de ações realizadas pelo Ministério da Cultura em parceria com as prefeituras. Essas ações todas formam o que a gente está chamando de uma rede de cidadania cultural e que, portanto, atua e deve atuar em intensa articulação. As praças, vocês vão ver depois aí na apresentação do CID, elas só estarão prontas em 2013. Os pontos de cultura já existem há alguns anos. Então, o processo de formação e constituição dessa rede, ele será um encontro, deverá ser um grande encontro, com um desafio colocado pela presidenta, que nós possamos fazer com que esse programa colabore na atuação do governo num dos fóruns prioritários da gestão presidencial, que é o Fórum de Direitos da Cidadania. Ou seja, que nós possamos colocar a cultura como um agente fundamental para que este contexto de busca da cidadania possa ter uma evolução no Brasil. Um exemplo concreto, obviamente que nós não estamos aqui assumindo, e até frisamos isso muito bem no documento que nós levamos lá para Rio+20, nós compreendemos o papel que a cultura deve exercer na conscientização, nessa questão ambiental, no âmbito social como um elemento agregador da sociedade, enfim, e também do ponto de vista econômico, do seu potencial de criativo, econômico, de geração de emprego e renda, etc. Mas a cultura não pode ser vista como um instrumento, ela precisa estar além e avante, fazendo esses processos de um modo que garanta a autonomia e a liberdade das expressões. Então esse é um desafio também, não deixar que nós sejamos vistos e instrumentalizados pelas necessidades, pelas contradições, pelas necessidades que surgem das contradições do modelo tradicional de desenvolvimento. Esse cuidado nós precisamos ter. Mas nós não nos negamos a dirigir também a nossa atuação em articulação intensa com a sociedade, com as redes sociais, com os movimentos sociais, na direção de uma contribuição para que sejam reduzidos os índices de violência contra jovens negros, que é uma das grandes chagas da periferia brasileira, para que sejam enfrentados os problemas dos homicídios, para que seja enfrentado também o problema da violência contra as mulheres, para que sejam enfrentados temas como, por exemplo, muito importante para a questão ambiental, o tema do lixo. Quer dizer, são temas da sociedade. A cultura tem como matéria-prima a sociedade, a realidade da sociedade que a gente vive. Então, nossos programas também têm que expressar certa estratégia nesse sentido. E óbvio que eu teria aqui muito mais para falar, apenas encerraria dizendo que nós estamos muito preocupados com esse debate da Rio+20. É muito importante consagrar lá nossos avanços. Um exemplo que surgiu para nós essa semana, da complexidade e da importância de certas questões que estão envolvidas nesse debate, é a conquista pelo Ministério da Cultura
que essa semana se consolidou, para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, do direito de licenciar as pesquisas sobre patrimônio genético, que até então não era vista como uma missão do Ministério da Cultura. As pesquisas sobre patrimônio genético, obviamente ligadas às comunidades tradicionais, né? Trata-se daquelas formas medicinais que estão associadas a determinadas plantas ou práticas ou experiências das comunidades indígenas quilombolas tradicionais, né? E que são objeto de pesquisa, inclusive de interesse internacional. A nossa atuação, do ponto de vista cultural aí, é muito importante. Esse é um segundo passo que o Brasil dá nesse sentido. O primeiro foi o que vários outros países já fizeram também, que foi a consagração do Instituto do Patrimônio Imaterial como um contexto, né, em que era necessária a atuação do Estado brasileiro para reconhecimento, a proteção e a preservação deste patrimônio, né, que tem muito a ver com as nossas comunidades indígenas, com os nossos povos originários, com as comunidades tradicionais. E é isso, então, eu encerro aqui, fica aberto aí para as perguntas.